Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a analisar então as forças externas que agem sobre o volume de controle. Essas forças podem ser de dois tipos. Nós podemos ter forças de campo ou de corpo. E podemos ter as forças de superfície. Bom, como o próprio nome diz, as forças de campo se devem a campos externos, tá? Por exemplo, gravidade, magnetismo, potencial elétrico. E elas atuam sobre toda a massa no interior do volume de controle. A única força de campo que nós vamos considerar aqui é a força gravitacional. As forças de superfície se devem às tensões sobre os lados do volume de controle, ou seja, sobre a superfície do volume de controle, conforme o próprio nome. E essas tensões são dadas pela soma da pressão hidrostática e das tensões viscosas, que surgem devido ao movimento do fluido, tá? Com gradientes de velocidade. Bom, o que vamos fazer agora vai ser analisar cada uma dessas forças, começando pela gravidade. A força gravitacional age diretamente sobre a massa no interior do volume de controle, tá?
Então ela vai ser dada por ρ vezes g, onde g é a aceleração da gravidade, que multiplica o nosso volume do volume de controle. Então simplesmente ρ vezes o volume nos dá a massa, mg, força gravitacional. Deixa eu só resgatar qual que era o número da última equação. Se eu não me engano, nós tínhamos parado na equação 8. Então vamos chamar essa daqui de equação 9 e essa daqui de equação 10. Bom, então bem simples, a força gravitacional. E agora vamos falar das forças de superfície. Não vai ser a tensão viscosa ou não são as tensões viscosas que causam uma força resultante, mas sim a diferença nessas tensões, ou seja, de um lado uma tensão maior do que do outro lado, considerando o nosso volume de controle. Para tentar deixar isso claro, vamos esquematizar o volume de controle de novo. Variar, ficou bem mal desenhado. Aqui de novo nós vamos ter os lados dx, dz, dy, e o que nós vamos fazer agora é tentar representar as tensões viscosas. Então, considerando a face x, vamos ter uma tensão normal principal, sigma xx, dy/dz, essa tensão multiplicada pelo nosso elemento de área vai nos dar uma força atuando nessa direção. E de novo, do outro lado, vamos utilizar uma expansão em série de Taylor. Então temos sigma xx mais del/x de sigma xx dx, e isso que multiplica o elemento de área dy/dz. Bom, a principal diferença aqui é que, em relação à quantidade de movimento, por exemplo,
é que nós também temos forças de cisalhamento, tá? Então nós vamos ter nas outras faces forças atuando na direção X. Então podemos representar isso como um tal yx dx dz e representar essa outra como um tal yx mais del y do tal yx vezes o dy, que multiplica o elemento dx dz. Observe que na tensão principal nós definimos isso como um sigma, tá? E para tensão cisalhante utilizamos um tal, uma letra tal. Por que isso? Porque vai ficar mais claro mais para frente, mas aqui nós vamos embutir o efeito da pressão hidrostática, tá? Então sigma nada mais seria do que o tal xx somado à pressão. E a mesma coisa vai acontecer em todas as outras faces e em todas as outras direções. Aqui a gente só faz essa representação para não ficar tão confuso o desenho. Ou seja, nós podemos escrever a força líquida de superfície na direção X e aí ressaltar que por enquanto nós vamos estar falando só da direção X, tá? Com a força nada mais vai ser do que sigma xx mais del x de sigma xx dx, que multiplica dy dz mais tal yx mais del y do tal yx dy, que multiplica o elemento dx dz mais tal zx, que não está representado ali no desenho, desculpa, tal zx mais del z do tal zx dz, que multiplica o elemento dx dy menos sigma xx dy dz, lembrando que o sinal vai sair da direção que nós estamos assumindo aqui em relação à direção do eixo, tá? Menos tal yx dx dz menos tal zx dx dy. Bom, simplificando os termos, sigma xx com menos sigma xx, tal yx com menos tal yx e menos tal zx com tal zx. Nós podemos reescrever essa força líquida de superfície
colocar um subíndice x aqui para indicar que nós estamos analisando na direção x por enquanto, como sendo igual ao del x de sigma xx dx dy dz mais tal yx, desculpa, del y do tal yx que multiplica dx dy dz mais del z do tal zx dx dy dz. Vamos representar o nosso elemento de volume aqui por um dv. E assim a nossa força de superfície, esse desenho na frente é para indicar que é uma força diferencial, já que o nosso elemento é diferencial, vai ser igual ao del x de sigma xx, que multiplica o dv, mais del y do tal yx dv mais del z do tal zx dv. Colocando o dv em evidência, já devia ter feito isso. Del x de sigma xx mais del y de tal yx mais del z de tal zx, tudo isso multiplicado pelo nosso volume. Tá? Vamos chamar isso daí de equação 11. Novamente, tá? A mesma coisa vai acontecer nas outras direções. Então, de forma análoga, para as outras direções, nós vamos ter uma diferencial de força de superfície na direção y, como sendo del x de tal xy, poderia já colocar o, desculpa, vamos colocar isso já em evidência, mais del y de tal y mais del z de tal zy, tudo isso multiplicando o nosso elemento de volume. E para a força de superfície na direção z, vamos ter del x de tal xz mais del y de tal yz mais del z de sigma zz, isso aqui vezes nosso elemento de volume. Se nós explicitarmos a pressão, essas equações aqui acima podem ser reescritas como sendo, e passando o elemento de volume para o lado esquerdo da equação, o diferencial da força de superfície na direção x por unidade de volume vai ser igual a menos del P del x mais del tal xx del x mais del tal yx del y mais del tal zx del z.
E de novo, análogo. Diferencial de força de superfície em Y por unidade de volume. Isso daqui não é um del F superfície por del volume, não. Só nomenclatura para indicar que é uma força diferencial, tá? Não uma derivada em relação ao volume. Menos del P del Y mais del tal xy del x mais del tal yy del y mais del tal zy del z. E por último, diferencial da força de superfície na direção z por unidade de volume vai ser igual a menos del p del z mais del tal xz del x mais del tal yz del y mais del tal zz del z. E essas vão ser as forças de superfície, tá? Devido às tensões viscosas e devido à pressão hidrostática. Tentando deixar isso um pouco mais claro, nosso tensor tensão é dado por tal xx, tal xy, tal xz, tal yx, tal yy, tal yz, tal zx, tal zy, tal zz. Então tá aqui o nosso tensor tensão, tá? Onde cada coluna aqui se refere a uma face. Cadê a folha? Aqui. A uma face do nosso volume de controle, tá? Então lembrando, face x perpendicular ao eixo x. Então aqui nós teríamos face x, aqui face y e aqui face z, tá? Então, face perpendicular ao eixo x, face perpendicular ao eixo y, face perpendicular ao eixo z. E aqui em cada linha nós vamos ter direção. Direção x, direção y, direção z. E esse símbolo IJ aqui, o I e o J variam de 1 até 3, tá? Que nos dá esse tensor. Então vou chamar isso tudo aqui de uma equação 14, englobando essas três, de tal forma que se nós substituirmos a equação 14 e a equação 10 na equação 9, nós vamos obter uma equação diferencial para a quantidade de movimento. Antes de fazer isso, eu vou só reescrever essa equação 14 de forma compacta. Lembrando de novo que eu não estou diferenciando a força em relação ao volume, eu só estou falando que é por unidade de volume. Isso vai ser igual a menos nabla P mais nabla tal J. Tá? Por que menos nabla P? Nós temos o gradiente de pressão.
del P, del X, del P, del Y, del P, del Z. Tá? Observa que cada linha aqui está sendo referente a uma direção. E o nabla tal e J vai me dar justamente esse termo aqui. Del X do tal XX, del Y do tal YX, del Z do tal ZX. Então seria a aplicação de nabla a esse tensor. Tá? Nos daria primeira linha, segunda linha, terceira linha, em função de gradientes nas direções X, direção Y, direção Z. Tá? Então aplica o gradiente na direção X, gradiente na direção Y, gradiente na direção Z. Vamos chamar essa equação de 15. Então nós podemos reescrever essa equação, ou seja, substituindo a equação 15, tá? E também considerando a equação 10, substituindo lá na nossa equação 9, e escrevendo isso de forma compacta, nós vamos ter que ρg menos nabla P mais nabla tal e J vai ser igual a ρ dV dt. Então, essa equação simples aqui seria a equação diferencial da quantidade de movimento linear, tá? Ainda numa forma não aplicável. A gente está chegando na equação de Cauchy ou de Cauchy, mas depois nós vamos ter que correlacionar essas tensões viscosas com os nossos gradientes de velocidade, mas já é um equacionamento base para chegar nas equações de Euler e equações de Navier-Stokes posteriormente. Tá? Expandindo esses termos, nós vamos ter, separando nas direções x, y, z. Então, em x, nós temos ρ gx menos del P, del X, mais del X do tal xx, mais del Y do tal YX, mais del Z do tal ZX, e isso daqui vai ser igual a ρ, que multiplica del U del T, mais U del U del X, mais V del U del Y, mais W del U del Z. De forma análoga, em Y, deixa eu só diferenciar a cor disso.
nós temos ρ vezes a componente y da gravidade, menos del P del y, mais del x do tal xy, mais del y do tal yy, mais del z do tal zy, isso igual a ρ, que multiplica del v del t, mais u del v del x, mais v del v del y, mais w del v del z. E por último, na direção z, ρgz, menos del P del Z, mais del x do tal xz, mais del y do tal yz, mais del z do tal zz, igual a ρ, rasurando. Então isso tudo igual a ρ, que multiplica del w del t, mais u del w del x, mais v del w del y, mais w del w del z. Chamando isso tudo aqui de equação 17, nós temos já a base da equação diferencial para a quantidade de movimento linear escrita. Essa foi a 7, aqui na realidade é a página 8. Página 8 de cá. Agora vamos para a página 9. Bom, o que nos impede de utilizar essa equação? Tá? Nós não sabemos, em princípio, como calcular as tensões. Então, não sei como calcular a tensão, seja a tensão normal principal em x, em y e em z, seja as tensões cisalhantes, tá? Tal xy, tal yx, tal xz, tal zx, tal zy, tal yz. Então, do ponto de vista de mecânica dos fluidos, o que nós vamos tentar fazer é simplesmente reescrever essas tensões em função de componentes do vetor velocidade, ou de sua diferença de velocidade.